Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Como dizia minha mãe, onde há fumaça, há fogo. E eu não quis enxergar, acreditar, sabe? Eu achava que era apenas perseguição mesmo. Só sei que, quando eu vi com os meus próprios olhos, eu acreditei. Conheci a Soraya num barzinho. Ela estava com uma amiga e eu fui com 2 amigos. Na verdade, o Ney já tinha visto a Soraya bem primeiro que eu. E como ele era muito cara de pau, já foi se aproximando e se apresentando. E as garotas foram ficando à vontade, porque este meu amigo era desse tipo de cara, que conseguia deixar todo mundo à vontade. Papo vai, papo vem. A Soraya perguntou de mim. E o Ney, como sempre, muito bagunceiro, o palhaço da turma, disse que nem valia a pena ela se interessar por mim, porque eu não gostava de mulher. Soraya acreditou na hora. Mas aí o meu amigo, vendo que realmente ela estava interessada na minha pessoa, disse que era brincadeira e me chamou e me apresentou a ela. O nosso encontro parecia que tinha sido um encontro de almas e a gente se sentiu super bem, um na companhia do outro. E no mesmo dia, a Soraya me falou que eu era a sua metade da laranja. Nos beijamos e depois deste dia não nos separamos mais. Assim começou a nossa história. Pouco tempo depois, eu já passei a frequentar a casa dela. A família da minha namorada era bem escandalosa. Eles falavam alto e, se precisavam brigar, eles brigavam. E eu demorei um pouco para me acostumar com o jeito deles. Soraya trabalhava como atendente numa casa de ração. Mas houve uma confusão que a mãe dela precisou ir até o trabalho para resolver. E depois disso, ela não voltou mais lá. E ninguém me contou o assunto, nem Soraya. E quando eu perguntei, ela dizia que também não sabia o porquê de ter sido demitida. Senti pena dela e confortei, dizendo que logo ela arrumaria um outro emprego. E foi batata. Soraya era muito esforçada e não gostava de depender de ninguém. Então ela arrumou uma vaga de vendedora e ficou trabalhando por 2 meses. E outra vez foi mandada embora. Um dia, eu dormi na casa da minha namorada, porque tinha ficado tarde e o último ônibus já tinha passado. A minha sogra, muito gentil, ajeitou um colchão para mim lá na sala. Até porque, naquele tempo, os namorados não podiam dormir juntos na casa dos pais. Bem diferente de hoje em dia. Enfim, agarrei num sono pesado de tão cansado que eu estava. E só acordei na hora de sair para trabalhar. Peguei a minha carteira, que havia deixado em cima da mesinha da sala, e corri para o ponto de ônibus. Não sei o que aconteceu, mas quando eu abri a minha carteira para pegar o vale transporte, eu tomei um susto. Eu quase infartei. A minha carteira estava lisa, limpa e não tinha um tostão. Eu fiquei completamente sem reação e xinguei a família
toda da Soraya dentro da minha cabeça. Os irmãos dela foram os primeiros a serem xingados. Bandidos, mão grande. Eu estava indignado, sabe? Como assim? A pessoa abre a sua carteira e pega todo o dinheiro que não é dela. Meu Deus, eu estava ali sem dinheiro e o rapaz da marmita iria passar. Graças a Deus, um marmiteiro não passou naquele dia e eu tive mais um dia para conseguir o dinheiro dele. Tentei sondar a Soraya sobre o assunto, mas ela ficou uma arara e disse que eu estava acusando os irmãos dela de ladrões. Onde já se viu eu dizer que os irmãos dela eram bandidos? Para não ter mais problemas, eu não dormi mais na casa dela e nem deixava minha carteira dando sopa. Muitas coisas aconteceram naquela casa e todos os dias uma coisa sumia, desaparecia e eles brigavam feio. E várias vezes eu precisei apartar as brigas. Eu achava aquilo tudo um absurdo. Eu estava decidido a tirar a minha namorada daquela bagunça. Me casei com Soraya e tivemos 2 filhos, o Elivelton e o Michel. E me recordo que depois do nosso casamento, o ambiente na casa da minha sogra melhorou muito. Eu achei que eles tinham implicância com a minha esposa. Um pouco de ciúme, sabe? Pelo fato da minha sogra sempre proteger a Soraya. Pedi para minha esposa não trabalhar, ficar em casa e cuidar da família, porque eu trabalhava numa multinacional e ganhava muito bem, e o meu salário dava para suprir as nossas necessidades e ainda sobrava. O problema era que a minha esposa não gostava de receber visitas e quando elas apareciam sem avisar, ela não atendia o interfone e deixava a pessoa torrando lá fora. Eu vivia contornando as situações e a minha família não gostava de ir em casa. Fiquei quase um órfão, mas eu lutei para não perder o carinho dos meus pais. Eu sempre gostei de guardar dinheiro em casa. Então eu pegava férias e as sobras do pagamento e colocava dentro de uma caixinha no guarda-roupa. E eu sempre gostei de ter o controle do meu dinheiro. Eu nunca fui a favor de comprar animais. Até porque eu já tinha o Bruto, um cachorro vira-lata que era o amor da minha vida. Eu cuidava dele como um filho. Mas de tanto a minha esposa e filhos insistirem para ter um Yorkshire, eu acabei cedendo. E o Bruto ganhou um irmãozinho. E os 2 dormiam agarradinhos. Era lindo de se ver. Esse cachorrinho era uma graça. O problema dele é que ele não podia ver o portão aberto. E se mandava. E tinha eu que sair correndo atrás dele. Isso era muito chato. Um dia, eu cheguei do trabalho e encontrei todos chorando. Até o meu cachorro ficava para dentro e para fora, atrás do Bandite. Minha esposa disse que o Bandite tinha saído e não retornou mais. E eu entrei em pânico. Corri o meu bairro inteiro atrás do cachorrinho e nada. Imprimi uma foto dele e coloquei nos postes. Mesmo assim, o nosso cachorro nunca mais voltou. Os meus filhos sentiram falta, mas logo acabaram esquecendo. O problema ficou com o Bruto, que morreu de tanta saudade. Infelizmente,
o meu cachorro partiu e eu tive 2 perdas em pouco tempo. Certa vez, o meu filho Michel foi convidado para uma festinha de aniversário de um amiguinho da escola que ficava no outro bairro, e eu fui levá-lo. E quando eu cheguei na casa do garoto, eu vi um cachorrinho igualzinho o Bandite. E por coincidência, o bichinho, quando me viu, abanou o rabinho e veio na minha direção, como se já me conhecia. Eu brinquei com ele todo o tempo, e toda vez que eu falava o nome Bandite, o animalzinho corria para mim. Quando a mãe da criança chegou e me viu brincando com o cachorrinho, ela sorriu e disse: "Ele não te esqueceu. Viu como eles têm uma boa memória?" E chamou o meu Bandite de Ted. Eu fiquei sem entender e perguntei como assim? Como assim ele não tinha me esquecido? Descobri que aquele cachorro era o Bandite e que a minha esposa vendeu ele porque, segundo a mulher, eu tinha uma alergia a pelos de animais terrível. Na hora eu fiquei inflamado de raiva. Como podia ser? Não era possível que a minha mulher me fez rodar o bairro inteiro atrás de um animal que ela tinha vendido. Aquilo só podia ser loucura. Deixei o meu filho na festa e voltei para casa. Eu estava com tanta raiva daquela história que pela primeira vez eu perdi a paciência com a minha esposa e gritei com ela. Eu perguntei que loucura era aquela. Por que ela tinha feito aquilo? Como ela podia ser tão perversa? Soraya tentou remendar o irremendável, até que acabou confessando que vendeu o cachorro porque estava precisando de dinheiro para pagar uma dívida. Dívida? Que dívida? Naquele sábado, eu fui chicoteado com as revelações que a minha esposa me fez. Eu precisei ter a cabeça boa para enfrentar as situações seguintes. Fiquei sabendo que a Soraya tinha pego um dinheiro do irmão escondido e o irmão descobriu e falou que se ela não devolvesse o dinheiro, ele iria me contar tudo o que ela já tinha feito em toda a vida. Eu pasmei. A minha esposa era cleptomaníaca. Na hora eu até sentei. Soraya me disse que desde pequena ela tinha compulsão por pegar coisas que não eram dela. E disse que depois que furtava, ela ficava triste ou com medo de ser denunciada. Inclusive por isso que ela não gostava de visitas. Ela fugia das pessoas por medo delas saberem o problema que ela enfrentava. Soraya me pediu ajuda, mas antes me levou até o nosso quarto e abriu um baú que a gente tinha e me mostrou vários objetos furtados. Tinha uma calculadora do pai, um anel da irmã, um imã de geladeira da minha mãe, uma banana de enfeite. Eram tantas coisas guardadas dentro daquele baú que eu fiquei perplexo e sem chão. Deixei a minha esposa em casa e fui conversar com a minha sogra. Eu precisava saber quem era a Soraya e por que ela fazia aqueles pequenos furtos. A minha sogra disse que tinha muita vontade em me contar,
mas tinha medo da minha reação e do que eu iria pensar da filha dela. A dona Elvira me pediu perdão pela omissão daqueles fatos, em lágrimas, e me disse que já passou muita vergonha com a filha. A mãe da minha esposa me contou que ela não parava em nenhum emprego, porque furtava e era descoberta. Fiquei muito decepcionado, mas não fui conivente e nem passei a mão na cabeça. Chamei a minha esposa para uma conversa séria e perguntei o que eu podia fazer para ajudá-la. Ela me disse que não sabia o que fazer, mas que realmente estava precisando de ajuda. Decidi ajudar a Soraya. Por isso eu procurei o meu irmão, que era enfermeiro, e contei a situação. Perguntei se ele conhecia alguma forma de tratamento por trabalhar em hospitais, e ele me disse que iria se informar e me retornava. Dias depois, meu irmão me procurou e me aconselhou a procurar um psicólogo, para então poder identificar o problema e iniciar algum tratamento. Mas a ajuda veio mesmo de um psiquiatra. Participei das terapias, até porque o doutor disse que era bom para o familiar compreender e ajudar o paciente no decorrer do processo da recuperação. Criamos uma outra rotina. A minha esposa adquiriu novos hábitos para não ter uma recaída. O processo foi longo e eu precisei me desdobrar para que a minha família não perecesse. Soraya teve várias recaídas ao longo do tempo, mas eu a ajudava e dizia que ela iria conseguir. Nossos filhos cresceram e a minha luta continuava. Todo dia um novo dia, e eu nunca deixei os meus filhos saberem do problema da mãe. Não sei se fiz certo, mas sei que fiz. Várias vezes chorei junto com ela quando a recaída vinha. No decorrer do tempo, eu tive uma ideia. Tudo que Soraya furtasse, iríamos juntos devolver. E assim passamos a fazer. E percebi que pouco a pouco o interesse de Soraya em furtar foi desaparecendo. Eu fiz vários testes com ela e em todos ela foi aprovada. Superamos juntos e posso te dizer que a minha esposa se transformou em uma outra mulher, mais alegre, sabe? Começou a convidar as pessoas para virem em casa e recebia visitas. E eu pude ver com os meus próprios olhos e contemplar a sua recuperação. Ficamos casados por 25 anos. E no dia 15 de outubro de 2015, a minha esposa faleceu de um câncer causado no cérebro. Eu fiquei destruído e precisei muito da ajuda da minha família, até porque a minha esposa era tudo para mim. Vivemos aos trancos e barrancos, mas nenhum de nós dois soltou a mão um do outro. A gente era parceiro e mesmo ela tendo o problema que teve, Soraya foi uma boa mãe, uma boa esposa. Sinto saudade dela todos os dias. Mas aos poucos eu fui aprendendo que Deus não nos dá nada que não possamos suportar. E como recompensa, minha família cresceu. Os meus filhos se casaram e me deram lindos netos.
Não me casei outra vez e nem quero me casar, porque o amor que eu sentia pela minha esposa vai durar até o dia que os meus olhos forem fechados.